Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha através da TV Foto Bruna, você que nos ouve através da Rádio Vida FM. Queremos já agradecer no início dessa sessão ao Maurício Luchetti, presidente da Rádio Vida FM, por essa abertura que você dá para que possamos levar a transparência da política até a casa dos moradores de Álvares Machado. Ao Gilmar, da TV Foto Bruna também, muito obrigado a todos os presentes. E havendo número legal, esta Casa de DEI declara aberta a 5ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 16ª Legislatura Municipal de Álvares Machado. Solicito que todos se postem adequadamente para que possamos entoar o hino do município e o hino nacional.
a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade. Que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José, como nossa proteção, interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quarta sessão ordinária do segundo ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 24 dias do mês de fevereiro de 2014, às 20 horas, sob a presidência da vereadora Francis Policati, secretariada pelos vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral, e com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio. Foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocar em discussão, foi feita votação, sendo aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expediente de terceiros, requerimento de número 86 ao 96 de 2014, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. Moção número 2 e 3 de 2014, de autoria do vereador Chiquinho, Francis e Pedrinho, aprovados por unanimidade, e indicações de número 36 ao 41, que foram encaminhadas aos seus destinos. O vereador Festo Silvério apresentou o requerimento verbal solicitando a inclusão na ordem do dia, em única discussão, do projeto de lei complementar de número 114 e projeto de lei número 6 de 2014, de autoria do Poder Executivo, dada a urgência inerente aos mesmos, sendo o requerimento votado e aprovado por unanimidade. Palavra no expediente. Inscrito o vereador Ariel Pontes, que teceu comentários sobre requerimento de ofício encaminhado por ele, tratando de providência junto à ANEEL com relação às oscilações na energia elétrica. Comentou matéria do jornal Imparcial, tratando do assunto, e solicitou da vereadora presidente que enviasse expediente à agência reguladora, solicitando informações sobre as providências a serem tomadas, bem como com relação a investimentos a serem feitos no município para solucionar os problemas evidenciados, sendo a expedição dos ofícios autorizado pela presidente. Ordem do dia. Projeto de lei número 32 de 2013, de autoria do vereador Chiquinho do PT, aprovado por unanimidade, em primeira discussão. Projeto de lei número 34 de 2013, de autoria do vereador Zé Carteiro, aprovado por unanimidade, em primeira discussão. Projeto de lei 2 de 2014, de autoria da mesa da Câmara, aprovado por unanimidade, em primeira discussão. Projeto de lei 3 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, em única discussão. Projeto de lei 4 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, em única discussão. Projeto de lei número 5 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, em única discussão. Projeto de lei número 6, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, em única discussão. Projeto
de lei número 7, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. E projeto de lei complementar número 1 de 2014, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade em única discussão. Explicação pessoal. Inscrito o vereador Ariel Pontes, que às 21h44 assumiu o uso da palavra e se reportou a matéria do Jornal Imparcial, que trouxe matéria sobre o problema de queda de energia elétrica em Álvares Machado. Às 21h50 assumiu a tribuna o vereador Chiquinho do PT, que apresentou fotos do estado lastimável dos campos de futebol do município, lamentando a situação em que chegou cada próprio, evitando a necessidade de altos investimentos para a recuperação e prejudicando a sobremaneira a prática de esporte pela coletividade. Às 22 horas, assumiu a tribuna o edil Pedrinho do Coral, que se reportou aos requerimentos e indicações por ele apresentadas na sessão de hoje. Às 22h08, fez uso da palavra o vereador Carlos da Pistaria, que agradeceu ao prefeito pelas melhorias realizadas no Parque dos Pinheiros Jardim Panorama, mas ressaltou que as necessidades ainda são muitas, especialmente quanto à infraestrutura urbana. E ainda destacou a atuação do deputado Mauro Bragato na luta por recursos para o nosso município. Às 22h17, a vereadora França assumiu a presidência e enalteceu a preocupação do vereador Chiquinho do PT com relação às condições dos campos de futebol do município e do vereador Pedrinho do Coral com relação à limpeza e melhorias da área verde do Jardim São José. E, por fim, destacou e agradeceu a atuação do deputado Reinaldo Augusto e Mauro Bragato em gestão junto ao governo do Estado, visando conquista de melhorias para Álvares Machado. Encerramento dos trabalhos, nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente agradeceu a presença de todos, comunicou que a próxima sessão será no dia 10 de março de 2014 e declarou encerrada a presente sessão às 22h30. Lavrando esta ata, que aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura do material do expediente. Expediente recebido do Poder Executivo. Álvares Machado, dia 6 de março de 2014, ofício 117 de 2014. Assunto: projeto de lei número 10 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Senhora Presidenta, para a devida apreciação, remetemos o incluso projeto de lei número 10 de 2014, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências para o adimplemento da Lei Municipal número 2.804 de 2014, de 26 de fevereiro de 2014, visando a obtenção de recurso junto ao Ministério da Saúde, assistência à saúde, serviços médico, hospitalares e ambulatoriais. O projeto de lei em epígrafe autoriza o município a abrir crédito adicional no valor de R$ 695.802,96, através de decreto executivo nos moldes da Lei Federal número 4.320, de 1964, de 17 de março de 1964, artigos 41 e 42, e terão vigência adstrita no presente exercício financeiro. O projeto de lei também autoriza o Executivo formalizar as adequações necessárias no PPA, Plano Plurianual, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal. Solicitamos a apreciação do presente projeto de lei em regime de urgência. Renovamos os protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Horácio César Fernandes, a excelentíssima Presidenta Francisângela Fernandes São José Policati, Câmara Municipal de Álvares Machado. Pela ordem, senhora Presidente. Requeiro à mesa, da forma regimental, ouvido ao plenário,
para que seja o projeto este, de número 10, do Poder Executivo, seja incluído na ordem do dia da presente sessão para única discussão, pois trata de matéria de caráter urgente e a demora, ficando para o dia 17 de março, pode ocasionar prejuízo aos interesses de nossa coletividade. Em discussão, pedido verbal do vereador Festo. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Lembrando que esse projeto de lei não haveria necessidade de ser aprovado, tendo em vista que nós já aprovamos um projeto autorizando o município a firmar convênios com a Santa Casa. Então, nós estamos incluindo esse projeto de lei aprovando, porque ele é igual ao aprovado anteriormente, mas vamos aprová-lo novamente, né? Não haveria necessidade, mas essa Casa de Leis vai atender um pedido do Poder Executivo. Projeto de lei incluído na ordem do dia. Álvares Machado, dia 6 de março de 2014, ofício 115/2014. Assunto: o projeto de lei número 8/2014 instituiu opção de jornada de trabalho do Plano Geral de Cargos, vencimentos e das vantagens pecuniárias na Divisão Municipal de Saúde e da outras providências. Senhora Presidente, para a devida apreciação, remetemos o incluso projeto de lei em epígrafe, que visa a instituição da opção da jornada de trabalho dos serviços da Divisão Municipal de Saúde, com o fim de adequação da convenção coletiva de trabalho de cada categoria correspondente. O projeto de lei em questão não disponibiliza vencimentos, e sim a opção de jornada de trabalho de 40 ou 30 horas semanais, com a opção de o servidor optar por 8 horas diárias, com o acréscimo de 5% sobre o valor da percepção que corresponder ao vencimento mensal. Como é de cediço a convenção coletiva de trabalho, através de negociações em nível de cada categoria, resultam em acordo de caráter normativo, pela qual 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas estipulam condições às relações individuais de trabalho, conforme o texto do artigo 611 da CLT. No projeto de lei, em relação aos cargos ou servidores abrangidos pelos respectivos dispositivos, obriga-se o poder público municipal à responsabilidade de adequação no conteúdo do acordo coletivo de trabalho. Posto isto, com o projeto, os conflitos coletivos do trabalho, no caso, econômicos de direitos, aplicando-se os ajustes no qual se estabelecem regras na relação trabalhista existente entre ambos as partes. Aqui se encontra em anexo a relação nominal dos cargos e funções, atividades da Divisão de Saúde Municipal. Projeto de Lei 8 de 2014, onde institui a opção de jornada de trabalho, de Plano Geral de Cargos, vencimento de vantagens pecuniárias da Divisão Municipal de Saúde e da outras providências, será encaminhada às comissões competentes. Lembrando que nós estaremos fazendo uma reunião com o sindicato, servidores da área da saúde e o prefeito para discutirmos melhor em relação a esse projeto de lei. Álvares Machado, dia 6 de março de 2014, ofício 121/2014, assunto: projeto de lei número 11/2014, excelentíssima senhora, cumprimentando a venho nesta oportunidade, encaminhar o projeto de lei 011/2014 para tramitação nesta casa,
na forma do artigo 37, parágrafo 1º da LOM. Sendo o assunto do momento, apresento na oportunidade protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Horácio César Fernandes, a excelentíssima senhora França Policati, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 11 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Passaremos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento 97/2014. Considerando que dispõe a Resolução de 4 de 2009, que cria a Medalha de Honra ao Mérito, vereador Quioche Tatizalva, considerando que os alunos do SES de nossa cidade, Gustavo Ros Miraia, Flávia Mari Tatizalva, Débora Yukio Pereira Ishida, João Vitor Ferreira Ferré, Rebeca Padovani Ederli, Rosana Brambila Ederli, Giovana Lisboa Mazek e Tânia Mafra Pérez, nos torneios de robótica, a nível regional, estadual e federal, tiveram desempenho excepcional, representando com dignidade nosso município. E considerando que, em função desses resultados, a equipe se classificou para a fase internacional, que será realizada no mês de maio na Espanha, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja concedida a medalha vereador Quioche Tatizalva aos alunos supras relacionados. Vereadores França Policati, Chiquinho do PT, Carlos Cabreira, Nelson do Roque e Pedrinho do Coral. Não vai em votação, tá? Por força da lei, a resolução 97 será votada na próxima sessão. Requerimento número 98/2014. Considerando o expediente do presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, anexo, apresentando sugestão à Sabesp quanto à possibilidade de estabelecer incentivo aos munícipes que consumirem quantidade mínima de água, dado ao momento difícil por que passamos. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente à Sabesp, levando a sugestão epígrafes e solicitando que nos informe se há possibilidade de concretizá-la. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, França Policati, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 98/2014 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantaram, aprovado por unanimidade. Requerimento número 99. Considerando que no final da rua Vicente Celestino, Jardim Primavera, existe um poste sem luminária, o que provoca escuridão, que é usada para fim de prostituição e uso de drogas. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de colocação de nova luminária no local supracitado. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, França Policati, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 99/2014 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que não se levantaram, aprovado por unanimidade. Requerimento número 100. Considerando que no final da rua Júlio Ribeiro, esquina com a rua Inglês de Souza, ao lado do salão comercial, existe um acúmulo de águas pluviais, o que provoca danos ao pavimento e imóveis lindeiros à via. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de implantação de galeria de águas pluviais no local em questão. Vereadores Pedrinho do Coral, França Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 100 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que irão se levantar, aprovado por unanimidade. Requerimento número 101. Considerando que os servidores braçais da Prefeitura,
com baixo poder aquisitivo, vem se utilizando de vestimentas próprias para uso na labuta diária, o que vem, sem dúvida, tem um peso muito grande no orçamento familiar desses servidores. Requeira a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se a administração tem planos de uniformizar os servidores braçais, como da limpeza pública, saúde e outros. Vereadores Pedrinho do Coral, Francis Policati, Chiquinho do PT, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 101 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 102. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento por parte da Diretoria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer em incentivar e promover apresentações teatrais em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 102 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 103, requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento por parte da Diretoria Municipal de Saúde em promover programa de combate à obesidade infantil. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 103 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 104, requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento por parte da administração visando a contratação de nutricionistas para o quadro permanente de servidores. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 104 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 105, requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento por parte da atual gestão em criar novos distritos industriais. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 105 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 106, requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de bebedouro de água nos velórios municipais. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 106 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 107. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento por parte da administração em efetivar a colocação de pedras sextavadas no beco Augustinho Mendes. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 107 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 108. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo de instalação da vara distrital em nosso município. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 108 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 109. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de implantação de galerias de águas pluviais na Avenida da Amizade, proximidades do posto Portal 2 e oficina existente no local. Vereador Ariel Pontes. Requerimento 109 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 110. Requer a mesa, na forma regimental,
ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de obstáculo na rua Antônio Bortolucci, proximidades ao número 75. Vereadores: Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Requerimento 110 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 111, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de galeria de águas pluviais na rua Júlio Coimbra, proximidades do número 570. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 111 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 112, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será realizada a pavimentação da rua Souza Caldas, Avenida Castro Alves e rua Fagundes Varela. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 112 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 113, requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será concluída a operação tapa-buraco nas ruas Eduardo Prado, José do Patrocínio, Graça Aranha, Silva Ramos, Clóvis Bevilacqua, José Veríssimo e Inglês de Souza. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 113 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 114. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento da atual gestão em promover mutirão de limpeza no Jardim Panorama e Parque dos Pinheiro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 114 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 115. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de implantação de sinalização de trânsito adequada às necessidades nas vias do Jardim Panorama e Parque dos Pinheiro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 115 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 116. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando a administração enviará novamente maquinário para reparo nas vias não pavimentadas do Jardim Panorama e Parques do Pinheiro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 116 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 117. Requer a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de instalação de academias da terceira idade no Jardim Panorama e Parques do Pinheiro. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 117 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 118. Requer a mesa na forma regimental, ouvir o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo de construção da ponte do bairro Santa Luzia, realizada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. Vereadores: Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral, Carlos Cabreira e Nelson do Roque. Requerimento 118 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade.
Requerimento 119. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual providência a administração vem tomando com relação ao prédio da creche do Jardim Panorama, que se encontra sem uso e se deteriorando. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 119 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 120. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais estão paralisadas as obras de construção da escola do Parque dos Pinheiros e quais providências a administração vem tomando para resolver as questões que ocasionam a paralisação. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Requerimento 120 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 121. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais providências foram tomadas por parte da atual gestão com relação à má qualidade do recap feito recentemente no Jardim das Rosas. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque e Carlos Cabreira. Requerimento 121 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 122. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe como se encontra o processo de construção do CREAS no Jardim das Rosas. Vereadores Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Carlos Cabreira, Nelson do Roque. Requerimento 122 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 123. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos encaminhe cópia do processo inicial apresentado pelo município ao EIRPLAN, relativo aos 300 mil para a implantação de infraestrutura urbana no Parque dos Pinheiros. Vereadores Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira, Pedrinho do Coral. Requerimento 123 em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 124. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais foram paralisadas as obras de construção de creche no Jardim Primavera e quais providências foram tomadas para que as mesmas sejam reiniciadas. Vereadores Francis Policati, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Carlos Cabreira, Chiquinho do PT. Requerimento 124 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento 125. Requer a mesa, na forma regimental, ouvir o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos envie cópia do projeto de engenharia que visa a readequação do barracão da coleta seletiva do lixo. Vereadores Francis Policati, Nelson do Roque, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Carlos Cabreira. Requerimento 125 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 4 de 2014. O vereador que esta subscreve requer que, após tramitação regimental, que seja apresentada moção de aplausos à direção, professores e alunos do SESI, pelo desempenho que culminou em participação brilhante nas fases municipal, estadual, federal dos torneios SESI de robótica,
culminando com classificação para evento internacional que se dará no próximo mês de maio, na Espanha. Tal homenagem é necessária, visto que visa valorizar o aspecto educacional e comportamental dos alunos envolvidos, cujos nomes se encontram no relatório anexo, bem como o trabalho essencial para o pleno sucesso da direção da escola e professores envolvidos no contexto. Requer-se outrossim que seja dado conhecimento da presente moção à direção, professores e alunos participantes dos eventos supracitados. Vereadores: Francis Policati, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Moção 4 de 2014, colocamos à disposição de todos os vereadores para subscrevê-la. Moção em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que irão se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 42 de 2014. Considerando as atuais condições de conservação do pavimento da Rua Inglês de Souza com Júlio Ribeiro, repleta de buracos, o que dificulta o trânsito e compromete a segurança dos veículos e pedestres, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar tapa-buracos na via citada supra. Vereadores: Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT, Francis Policati, Nelson do Roque, Carlos Cabreira. Indicação número 43. Considerando que as atuais condições de conservação do pavimento da Rua Teófilo Dias com Eduardo Prado, repleta de buracos, o que dificulta o trânsito e compromete a segurança dos veículos e pedestres, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar tapa-buracos na via citada supra. Vereadores: Pedrinho do Coral, Nelson do Roque, Francis Policati, Carlos Cabreira e Chiquinho do PT. Indicação número 44. Considerando que as áreas de lazer dos conjuntos habitacionais edificados lindeiros ao Jardim Panorama e Parque dos Pinheiro, conjunto habitacional Antônio Prado e conjunto habitacional Álvares Machado estão sujas e deterioradas, indica ao senhor prefeito para que determine ao setor competente imediatas providências no sentido de efetuar a limpeza e reparos nos próprios municipais e epígrafes. Vereador Carlos da Pizzaria. Uso na palavra no expediente. Inscrito o vereador. Antes do uso da palavra, nós temos a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 8 de 2014, de 18 de 2 de 2014. Autor: Mesa. Assunto: reajuste o valor do auxílio alimentação do Poder Legislativo. Não primeiro uso na palavra depois que não é votação, não é isso? Não, isso aqui é no expediente. Isso aqui é do expediente, depois é do dia. Isso aqui ainda é do expediente. Sempre na comissão. Projeto de lei 8 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2014, de 3/1 de 2014. Autor: Nelson do Roque e outros. Assunto: título de cidadão machadense ao pastor Marcos Aureia. Projeto de decreto legislativo 2 de 2014 será encaminhado à comissão competente. Projeto de lei 1 de 2014. Autor: Pedrinho do Coral. Assunto: denomina PSF do Jardim São José. Data de entrada: 27 de janeiro de 2014. Projeto de lei 1 de 2014 será encaminhado às comissões competentes. Uso na palavra no expediente. Inscrito o vereador Ariel Pontes. Boa noite, senhora presidente, nobres secretários, primeiro e segundo secretário, nobres pares, ouvintes da Rádio Vida FM, internautas, TV Foto Bruna, Assembleia presente, funcionários dessa casa. Eu gostaria apenas de me reportar ao requerimento de número 102 apresentado hoje, que trata de apresentação teatral no nosso município. Na realidade,
Esse requerimento se soma a vários outros que eu já apresentei nessa casa e também estive pessoalmente apresentando esses requerimentos, além do envio por essa casa dos requerimentos ao Poder Executivo, cobrando, né, da secretaria que hoje administra a questão cultural no nosso município, que nós tenhamos uma revolução cultural como o presidente Prudente sofreu nos últimos anos, depois da implantação da Casa de Cultura, em que utilizaram uma área abandonada no passado, que é o Matarazzo. Muitos projetos nasceram depois da reforma daquela área e então no nosso município também se faz necessário que haja uma revolução, eu diria, na área cultural. Eu também gostaria de me reportar aos requerimentos de número 103 e 104, que tratam da questão do acompanhamento profissional de crianças no município. E não só das crianças no município. Quando o requerimento de número 104, que cobra a inclusão de um nutricionista, nós temos no nosso município, agora há pouco avaliava o projeto que foi nos apresentado hoje em relação à mudança salarial de vários cargos, tem ali o nome nutricionista, mas o papel da nutricionista é apenas acompanhar a feitura, né, da merenda escolar. Então, por todas as atividades que essa nutricionista que hoje existe no município tem, ela não tem condições de acompanhar os casos de pessoas que aparecem nos postos de saúde e até mesmo na Santa Casa, com problemas, né, que são agravados ainda mais por conta da obesidade. Então, também, mais uma vez, eu envio esse pedido, esse requerimento, e vou pessoalmente também apresentá-lo ao prefeito e ao secretário de saúde do nosso município. Para finalizar, eu gostaria de me referir ao requerimento de número 105, que trata de novos distritos industriais. Se eu não me engano, apenas o Pedrinho do Coral e Chiquinho do PT estiveram numa reunião, uma terça-feira em São Paulo, onde ficou acertado que o nosso distrito industrial parece que agora vai caminhar, né? Eu sonho com isso, desejo que isso realmente aconteça e gostaria de pedir a essa casa, aos nobres pares, que nós também construíssemos uma luta em conjunto aqui para que novos distritos sejam criados. Porque no momento em que nós tivermos finalizado a batalha por esse distrito, que eu tenho muita fé em Deus, se dará nessa legislatura, eu vejo que nós vamos estar com um pouco espaço para atender tantas empresas. O Chiquinho já tem dito tantas vezes aí, pessoas o procuram. Eu sou uma pessoa que tem sido muitas vezes procurado. E também eu sei, os funcionários da prefeitura, todas as vezes que eu ali estou, também comentam, né, que há um número grande de pessoas, de empresas que querem se instalar no nosso município. Por essa proximidade que nós temos com Prudente, poderíamos falar hoje, nós somos uma cidade que foi englobada em Presidente Prudente. Temos que aproveitar esse crescimento da cidade de Presidente Prudente e crescermos juntos, né, com a cidade. Ali há vários distritos industriais, não há apenas um distrito na cidade de Presidente Prudente. E eu até comentava o seguinte, para a área mais distante da rodovia, e outras áreas distantes da rodovia, onde o prefeito de Prudente criou distritos, para essas áreas também foram empresas. Então, nós não temos apenas empresas interessadas em áreas que estão às margens da rodovia Raposo Tavares. Outro dia eu comentava com uma pessoa e ele falava, olha, Regente caminhou muito nesse sentido, né? Porém, Machado não pode caminhar muito, nós não temos terra para isso. O relevo da cidade de Regente é outro. Nós temos ali uma situação favorável, né, à instalação de empresas às margens da rodovia. Isso, para muitas empresas, é importante, né? E eu não penso assim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós temos áreas no nosso município que poderiam, mesmo às margens da rodovia, serem aproveitadas para a criação de novos distritos industriais. Então, peço a todos, e também vou levar isso ao prefeito, já em outras conversas apresentei isso a ele,
mas que nós possamos, no caso do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama, em outras ocasiões, eu já comentei, né, nós precisávamos rever ali, há terrenos cujos donos não pagam impostos, estão lá abandonados os terrenos, causando problema para a população. Poderiam ser, né, como num caso conhecido por mim, de Presidente Prudente, em que o proprietário ele não tinha os pagamentos dos impostos em dia, ele recebeu uma proposta do município para receber apenas uma pequena parcela simbólica pelo terreno, e esse terreno foi encaminhado depois para doação para empresas. Hoje já tem uma empresa sendo construída nesse terreno, né? Passou por um processo, salvo engano, de licitação, e hoje já temos lá a empresa sendo erguida nesse local. O mesmo, né, poderia ocorrer lá nos bairros do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. E também, para finalizar, só mais uma questão em relação à questão industrial aqui, também o nosso querido distrito de Coronel Goulart. Amanhã nós teremos aqui a presença na reunião comunicada pelo Chiquinho hoje do Caio e da Adriana, funcionários da prefeitura, e eu gostaria já, aproveitando a presença do Caio aí hoje, deixar aqui um pedido, que nós pensássemos para aquela área, quando formos fazer essa expansão, né, do município, que nós pensemos ali e negociemos com os proprietários de terra áreas para que sejam também ali naquela região instaladas empresas, né? Então que ali poderia haver também um segundo ou terceiro distrito industrial. E pensando naquilo que o Carlos comentou na reunião que antecedeu a essa sessão, eu estive no mês de novembro e no mês passado no sindicato dos energéticos, né? Faz nome estranho, né? Sindicato dos energéticos, são os profissionais ligados à energia elétrica. Eu levei a eles a minha preocupação com relação a esse trabalho que a Kaiowá tem feito no nosso município e na nossa região. E lá ficou acertado, Carlos, que eles enviariam através do sindicato, e aqui por essa casa eu gostaria de pedir isso agora, que nós também enviássemos principalmente aos municípios de Alfredo Marcondes e de Santos Pedito, convites a essa audiência que nós temos tentado marcar aqui, né, para brigarmos com a Kaiowá no bom sentido e defendermos as nossas indústrias. Não tem como, nós temos aqui, o Carlos um exemplo vivo disso, né, Carlos? Teve lá uma máquina queimada por conta da oscilação de energia. Eu comentei já em outra ocasião a fala do proprietário da oficina JS, não é? Lá no Jardim Horizonte. Ele também teve uma máquina queimada. O meu sogro teve uma peça do caminhão lá e uma máquina queimada, custou R$12 mil, a Kaiowá não fez o ressarcimento. Segundo ela, isso não é um problema dela, não. A oscilação, quem fornece energia é a Kaiowá. A oscilação ocorre por falta de energia. Não chega a energia que nós compramos da Kaiowá. Quem paga por 220 não chega ao final uma energia de 220. Né? Então, é sim de responsabilidade da Kaiowá, e nós precisamos lutar por isso, para que esse distrito industrial, que agora, me parece, vai se desenrolar, possa, né, de fato ocorrer no nosso município, e nós não tenhamos problema tendo as empresas aqui, né, elas não possam trabalhar por falta de uma energia de qualidade. E esses que eu sonho um dia, esses novos distritos que possam vir a ser criados, também possam ser atendidos, e a nossa população, que tanto se queixa, com razão, como o seu Nelson dizia agora há pouco, que comentou com um funcionário da Kaiowá. Se o senhor morasse em Álvares Machado, o senhor não daria a resposta que o senhor está me passando agora, né? Então, meus agradecimentos, boa noite a todos. Boa noite. Não havendo mais inscritos, passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei 32 de 2013, de autoria do vereador Chiquinho do PT, onde cria a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes,
foi retirado pelo autor na segunda discussão. Projeto de Lei número 34/2013, autor, vereador Zé Carteiro. Objeto, denomina ruas do residencial Brambila. Projeto de Lei 34, de autoria do vereador Zé Carteiro, em segunda discussão. Em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovada em segunda discussão por unanimidade. Projeto de Lei 2/2014, autor, mesa da Câmara, assunto, revisão anual de salários e subsídios. Projeto de Lei 2/2014, de autoria da mesa da Câmara, em segunda discussão. Em discussão? Sobre a nossa discussão, essa revisão, vocês pediram 5%? 5,91. Teria como a gente igualar com a revisão que está sendo dada aos funcionários da produção? 7%? 7%? Nós precisamos ver o índice. Eu acredito que a nossa data é diferente da data deles. Alguma coisa parecida em relação a isso. Mas vamos tirar então da segunda discussão e vamos passar isso para o jurídico. Porque quando foi dado esse índice, eu lembro que do ano passado, que houve uma diferença, a justificativa foi essa, que pega-se meses diferentes em relação ao ano. Mas vamos checar isso. Então, retirado da segunda discussão. Projeto de Lei 10/2014, autor, Poder Executivo, assunto, abertura de crédito adicional suplementar para Fundo Municipal de Saúde, que foi o projeto que o Pedrinho leu no início da sessão. Vou ler os pareceres jurídicos. Parecer número 10/2014, parecer. A comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, emite parecer favorável e tramitação do processo, devendo o mesmo ir à plenária para apreciação e votação do mérito. Presidente Ariel Pontes, relator Festo, membro Zé Carteiro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 7/2014. Parecer. A comissão emite favorável ao projeto de lei em epígrafe, visto que a fonte de recurso para abertura do crédito suplementar está previsto no artigo 43 da Lei 4320/64 e o Poder Executivo comprovou nos autos a existência de superávit. Presidente Chiquinho do PT, relator José Carlos Cabreira, membro Pedrinho do Coral. Tá, e é 1º de abril, né? Em discussão única, projeto de lei 10/2014. Em discussão? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade em única discussão. Em relação ao projeto de lei da mesa 2/2014, da revisão anual de salários, eu peço desculpa aos vereadores e solicito que a gente coloque em segunda discussão. O Paulo Vilalva, diretor administrativo, legislativo, comunicou que a nossa data base é de 1º de janeiro e a data base da prefeitura é 1º de abril. E se nós não votarmos o projeto hoje, nós estaremos acarretando prejuízos para os servidores dessa casa. E essa casa de lei fica impedida de dar os 7%, porque a nossa data base é de janeiro. Então, nós estaríamos, assim, atrapalhando, prejudicando os servidores e não poderíamos dar um aumento maior do que o 5,91 em relação à inflação. Então, peço a permissão de vocês novamente para a gente incluir o projeto na ordem do dia. Pedido verbal em discussão? Em votação, então o projeto está incluído. Projeto de lei 2/2014, sobre revisão anual de salários e subsídios, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade.
Não havendo mais matéria no dia, passaremos agora para as explicações pessoais. Inscrito o vereador Francisco Boigues, Chiquinho do PT. Isso, né? Boa noite. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhora presidente, segundo secretário, demais edis, assembleia presente. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo imensamente ao prefeito, devido a que nós apresentamos as fotos no Data Show semana passada sobre os campos, e ele iniciou agora a recuperação, principalmente aqui do campo municipal. Não sei se alguém teve dando uma olhada lá, aonde já melhorou, vamos dizer, 60%, só com a limpeza que ele já mandou fazer ali com a máquina, roçar o campo, a pintura que nem a gente solicitou para ele, vai pintar também as traves, se possível ainda essa semana, vai pintar também a arquibancada, o muro. Eu entrei em contato também com o Ricardo da Casa da Agricultura, onde eu pedi para ele, junto com o Hermes, da turma do Proed, a gente plantar umas 40 árvores ali também, em torno ao campo, para fazer uma sombra para o povo poder fazer uma caminhada melhor ali. E espero que logo logo a gente também esteja atuando nos demais campos municipais, que só pelo que já foi realizado ali no municipal, a cara do campo já mudou muito. Talvez faremos até o torneio sênior, que vai ser discutido essa semana ainda, aqui no campo municipal, Carlão. Talvez sejam feitos jogos aqui no campo municipal. Então, sexta-feira nós temos umas reuniões com os times que vão se participar do campeonato, e iremos discutir essa possibilidade, junto com a comissão de esporte. Também queria fazer um agradecimento muito especial ao Cleito e também ao prefeito, pelo segundo torneio que nós realizamos. O primeiro foi em Coronel Goulart, o segundo foi agora no bairro Santa Luzia, aonde foi novamente muito bem elogiado por todos que estavam lá. Tinha em torno mais ou menos de umas 200 pessoas, né, Francis? Em volta do campo, família, crianças brincando, a família lá sentada, conversando, assistindo aos jogos. Então a reciprocidade foi muito grande dos moradores lá do bairro. Que nem eu já conversei com o prefeito e com o Cleito e o Zé Carlinho, que é da comissão de esporte. Acabando o campeonato de sênior, nós estaremos realizando também um torneio desse lá no bairro do Bela Vista, e depois lá no Parque do Espinheiro, Carlos, junto com o campo. Vamos esperar que até lá pelo menos o alambrado e as telas consiga colocar lá, para fazer um torneio também lá, que nem foi feito nesses dois bairros primeiro. Também hoje, numa reunião com o prefeito, que eu fui lá tratar de um assunto do asilo, e aproveitei, junto com a diretoria do asilo, e aproveitei para tratar de um assunto com ele, e ele topou a ideia também, e a comissão de esporte também, aonde no dia 27, data mais ou menos estipulada já, no dia 27/7, nós estaremos realizando a primeira corrida maratona de Álvares Machado, com 10 quilômetros, uma categoria, 5 quilômetros a outra e 5 quilômetros de caminhada. Isso é o projeto inicial. Pode haver que seja mudança tanto na data como no percurso. Também entrei em contato com o Claudinei Quirino. Ele se comprometeu com a gente de estar auxiliando nós nessa maratona aqui no município também, que ele tem um projeto sobre isso. Já liguei para ele hoje, ele estava no Rio de Janeiro, estará aqui amanhã ou quarta-feira, onde ele estará retornando a ligação para a gente, para poder já começar a trabalhar essa ideia da maratona para o dia 27 de julho, 2 domingos após o final da Copa do Mundo, que é um pedido que o povo tem realizado para a gente. Também tive em contato hoje com o prefeito, por telefone. Como o campo municipal está ficando chique, como se diz, em Bernardes a gente está recebendo vários elogios do campeonato suíço que está acontecendo em Presidente Bernardes. Eu propus para o prefeito também que assim que terminar o campeonato suíço de Presidente Bernardes, a gente esteja colocando uma tela divisória aqui no campo municipal e realizando jogos de terça e quinta-feira à noite, de um campeonato também de suíço. De primeiro momento, só
pessoas do município mesmo de Álvares Machado. No segundo momento, a gente até pode estar convidando times participantes, que nem está ocorrendo em Bernardes, onde nós temos 2 times de Álvares Machado jogando lá. Também nós tivemos em São Paulo, na última vez que nós estivemos em São Paulo, fomos informados sobre a creche do Santa Eugênia, que nós votamos a licitação, o projeto semana passada para a liberação da abertura lá. Eu só queria colocar uma coisa disso. Na informação que nós tivemos, esse dinheiro está liberado desde o dia 13 de dezembro. Então, assim, o que eu não consigo entender, e aqui na cidade de Álvares Machado, isso não é agora, já acontece há muito tempo, é por que esse dinheiro está liberado desde o dia 13 de dezembro, há quase 90 dias, está parado, e só agora que subiu o projeto para a gente aprovar da construção dessa creche. São 90 dias que nós temos várias demandas de crianças solicitando creche. Eu mesmo, só comigo, já tem 10 mães que pediram creche para mim. Lá do Bela Vista, por exemplo, tem uma criancinha, uma menininha, que a mãe tem um pouco de problema, está precisando de uma creche e não existe a vaga. E faz 90 dias que o dinheiro está parado nos cofres da prefeitura, sendo que já poderia ter iniciado essa obra há 90 dias atrás. Então eu pedi encarecidamente ao prefeito e aos responsáveis por essas licitações, por esses convênios, que agilizasse um pouco mais, porque a gente pudesse atender nossos munícipes mais rápido. Porque são 90 dias de construção, dá para fazer muita coisa, né, Carlos? Você que mexe com construção civil. Sobre a ponte do bairro Santa Luzia também, tivemos uma notícia triste. Tomara que seja aprovada, né, Caio? Mas temos que esperar a Defesa Civil falar aonde ocorreu na construção da ponte um desnível e tem um simples problema de 50 centímetros de um lado da ponte e 75 centímetros da outra. E talvez não vamos ficar com essa ponte lá parada por muito tempo, aonde também acarretará o atraso da ponte do quilômetro 4, que é um pedido do Carlos Cabreira e do Festo há muito tempo já, que pelo que nós tivemos, enquanto não finalizar a ponte do bairro Santa Luzia, não irá iniciar a obra do bairro do quilômetro 4. É outro pedido que eu queria fazer carecidamente para o prefeito, que ele pedisse, porque os funcionários responsáveis por essas construções, que acompanhassem de mais de perto. Nós tivemos várias vezes na prefeitura, conversando com o engenheiro Fábio, sobre essa ponte, sobre a demora, sobre a quantidade de pessoas trabalhando. Achamos esquisito que na hora que você olha a própria foto que está lá no mural da prefeitura, se você olhar na fase de construção, você já vê que o pilar não está reto com o outro. Mas tivemos uma resposta lá que não vem ao caso. Também queria pedir ao senhor prefeito que conversasse com o departamento de obras para que a gente retomasse a comissão de trânsito, que a gente voltasse às reuniões. A última reunião, se não me falha a memória, foi em outubro ou setembro. De lá para cá, estava acertado todas as reuniões dia primeira terça-feira do mês e comparecia eu, a Francis, o Pedrinho, o senhor José Biscola e o Marquinho, que é de obras. Os demais membros não compareciam, então não dava para nós realizarmos a reunião. Então que voltasse, mas voltasse afinco mesmo, essa comissão de trânsito, porque tem vários pedidos, várias demandas, ficaram várias coisas que foram discutidas nas reuniões anteriores e até hoje não foi tomadas providências em relação àquilo. Eu não sei se foi devido a gente ir lá, discutir, pedir, conversar, acertar e sair de lá tudo acertado para fazer o serviço e o serviço não ser feito, que muitas vezes foi por isso que os demais membros também desistiram da comissão de trânsito, porque se discute e não faz, não há necessidade de discussão. Então que retomasse as reuniões da comissão de trânsito, mas que levasse a sério. Discutiu, vai fazer, que faça dentro daquele mês, ou pelo menos num prazo de uns 40, 60 dias, mas que o serviço seja realizado. Que para lá também discutir e depois não ser feito, não vai resolver retomar as reuniões. Também hoje, conversando com o prefeito, fomos procurados por os moradores aqui do bairro Orixás, onde eles fizeram 6 solicitações para nós, e eu apresentei lá hoje para eles, que a França estava trabalhando, o Pedrinho chegou de viagem 4 horas da manhã, eu apresentei para eles lá, e uma que ele
os moradores pediram para a gente é sobre a água do cemitério. E o prefeito me deu uma boa notícia que já está sendo providenciada a melhoria do fornecimento de água nas torneiras do cemitério local, que já estava para ser resolvido isso aí já também. Sobre o distrito industrial que o Ariel falou, isso é uma luta eterna já dessa casa de lei, né? Que a gente vem brigando bastante tempo, os mais velhos então nem se fala. Eu mesmo já fui procurado por mais de 10 empresas de amigos meus de Presidente Prudente para trazer essas indústrias, fábricas para cá. Infelizmente a resposta é que não pode haver licitação e não pode fornecer os terrenos para locação dessas empresas aqui. Então eu espero que, se Deus quiser, a informação que o Caio e a Adriana têm dado para nós, que está em bom andamento, né, Caio? Que logo, logo estaremos resolvendo essa situação para melhorar o nosso distrito industrial e depois sim a gente buscar um novo distrito industrial. Sobre o requerimento 119, para finalizar, depois tem um outro assunto, mas sobre o requerimento 119, sobre a creche que foi construída no Parque dos Pinheiros, lá no Jardim Panorama, nós tivemos lá, acho que se não me falha a memória, na sexta-feira ou quarta-feira passada, essa creche, ela fica em frente à escola que também está sendo construída. Infelizmente, a escola está paralisada também, por isso que nós fizemos o requerimento solicitando a posição da prefeitura, o porquê está parada e quais atitudes estão sendo tomadas, que infelizmente ela estava lá tomada por gado, vaca, cavalo, estava tudo dentro da escola, e lá tudo parado a construção. Pela informação que eu tenho recente, parece que foi um problema na laje, também um problema na laje, na construção. Essa laje tem que ser demolida para ser feita uma nova laje. Mas é essa informação que por enquanto a gente tem. Sobre a creche é um pouquinho pior. A creche foi feita, entregue no finalzinho de 2012 pelo ex-prefeito. Ela não tinha muro, ela não tinha alambrado e é uma creche para 35 crianças. Tudo bem, existe a demanda muito grande de creche, mas não é viável ao município colocar 35 crianças naquela creche, porque vai encarecer a folha de pagamento de contratação. Na época da Francis, na prefeitura, nós tentamos fazer uma subvenção com o Lar dos Meninos. O Lar dos Meninos também apresentou a mesma coisa para nós, que para eles compensava aumentar o número de vagas na creche já existente do que assumir aquela creche ali. Devido a exatamente isso, que aí ele teria que contratar uma faxineira, merendeira, professora, coordenadora. Então era melhor aumentar o número de vagas já na creche existente do que assumir a creche atual. E nós vimos pedindo várias vezes ao prefeito, já em conversa com ele, que seja mudado o objeto daquilo, que transforme numa subprefeitura, que é um sonho dos moradores do Parque dos Pinheiros, que o CREAS hoje paga aluguel no Parque dos Pinheiros, passe o CREAS lá para baixo, no local da creche, que seja colocado o fundo social no Parque dos Pinheiros, com escola para profissionalizar as pessoas, que mude o objeto. Por que a minha preocupação, a nossa preocupação, que nós tivemos lá olhando? Os vidros já estão todos quebrados, as paredes já estão todas perfuradas, porque você percebe que a pessoa jogou tijolo, jogou telha, jogou alguma coisa. E ela está sendo destruída. São 250 mil que o deputado Reinaldo Augusto conseguiu junto ao governo estadual para a construção, e nós estamos perdendo um bem público, jogando dinheiro fora, lá parado. Então que seja tomada a atitude o mais rápido possível, mude esse objeto, ponha uma subprefeitura, mude o CREAS para lá, um fundo social, uma escola profissionalizante, e vamos procurar uma solução para aquilo, melhor que deixar 300 mil reais lá parado, jogado ao tempo. Agora, o último assunto que eu queria tratar com vocês é um pouco mais sério e preciso. Quer falar, seu Nelson? Eu queria uma parte sobre essa que você está acabando de falar, lá do Parque dos Pinheiros. Essa rua chama-se, acho que Eduardo Prado, né? Que eu perguntei aqui para o Carlos do Pinheiro, ele disse que é Eduardo Prado. Vocês foram lá esses dias?
Tivemos lá na, se não me falha a memória, quarta-feira, Sr. Nelson. Você lembra de ter visto se consertar ou não o asfalto que fica aparteando essa... Não foi consertado, está um buraco lá. A mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, isso aí nós tivemos ano passado lá com o prefeito, estava o Bragato e nós 4 vereadores do PSDB, né? E aí ficou certo que o prefeito ia mandar um ofício para a firma que construiu aquilo, para chamar lá, que é o caso que a vereadora acabou de dizer agora, do Jardim da Rosa, que também um serviço mal feito, né? Muito mal feito. Muito mal feito. E então, eu perguntaria se está a mesma coisa de quando nós fomos lá há 6 meses atrás. Continua igual. Então, vamos se lembrar nessa reunião com o prefeito, de cobrar dele, ver se ele mandou esse ofício para essa firma, cobrando, porque se cada uma firma dessas faz da maneira que quer e fica por isso mesmo, acho que tem que ter uma responsabilidade grande, porque todas as firmas que estão pegando as coisas, principalmente da nossa prefeitura, veja bem o negócio da ponte, então se vê que são firmas muito, que não têm responsabilidade nenhuma, então não sei até que ponto o mais barato é o melhor para a prefeitura. Não sei até que ponto. Exatamente, Sr. Nelson. Porque eu acho que tem que ter uma regra, mesmo aqui na Câmara, nobre presidente, vou dar uma sugestão, quando tiver algum serviço, ver que jeito que pode ser feito, exigir que essas firmas mandem algum documento que trabalhou em cidades grandes, alguma coisa, eu não sei como, para fechar o cerco, para não acontecer igual aquela firma que estava querendo vir, e simplesmente o proprietário é dono de uma firma de retroescavadeira, essas coisas, e está entrando agora no serviço aí de pedreiro, essas coisas, e queriam pegar, até tinham ganhado, parece, né? Para a Câmara aqui, para fazer. Então, essas coisas é que acontece isso. Eles dão um preço lá que não pode ser feito, e depois faz mal feito, larga pela metade. Então, eu acredito que tem que ter um paradeiro nisso aí, porque aqui na Prefeitura de Machado, o serviço que foi feito até agora está vergonhoso, hein? Você vê lá, o senhor acabou de dizer que vai ter que demolir a ponte lá. A ponte, sim, também lá, a creche também, não, a escola. A escola lá também vai ter que demolir a laje. Demolir a laje. Então, não sei até que ponto que a Prefeitura tem que acompanhar, eu não sei, tem que ter um jeito que, da maneira que está aí, não está bom, não está certo não, né? Não, né, Sr. Nelson, porque é dinheiro nosso, da população, que é jogado fora, né? Porque mas será que em todas as cidades acontece isso? Isso é uma boa pergunta. Então, não é mesmo? É verdade. Então nós temos que ver, porque você vê Prudente lá com esses núcleos aí de 4.000 casas, 3.000 casas. Então, se for desse jeito, então também estaria dando problema todo dia. É difícil você dizer que dá problema. Concordo com o senhor. Tinha que pegar um exemplo de uma cidade igual Prudente, de como que eles fazem a documentação para que essas firmas, né, que só vêm para pegar o serviço e fazer mal feito, desaparecer de Machado, né? É só, muito obrigado. Agora eu gostaria de tratar de um assunto sobre o ofício 121/2014 que a Prefeitura subiu para nós hoje, o Poder Executivo, sobre o aumento salarial dos funcionários, onde eu pediria o apoio de todos os vereadores, no meu nome, em nome da França e do Pedrinho, pediríamos apoio de todos vocês sobre esse aumento. Gostaria de pedir, amanhã a gente estará entrando em contato com o prefeito para tratar desse assunto pessoalmente com ele, porque se você pegar aqui no relatório que foi encaminhado para nós, você vê que tem cargos que ganham, vamos lá, médico, psiquiatra, médico veterinário, ele ganha até de 2.400 a 3.083. Eu até trouxe minha HP aqui para a gente calcular. Vamos pegar o de categoria de R$ 3.083, vezes 7%, ele vai ter um aumento de R$ 215. Aí é um aumento considerável. Se nós pegarmos o servidor geral e auxiliar de serviço, vamos pegar também a última categoria na letra H. São R$ 902 o salário da pessoa. Vezes 7%, ele vai dar R$ 63 de aumento.
menos 215, dá uma diferença de R$150. Por que eu falo isso? Hoje um aumento de R$63, se você parar para olhar, não é nada. O salário do servidor geral, ele vai de R$902 para R$965. O dos médicos psiquiatra vai de 2.083 com mais 215, 3.083, perdão, vai para 3.298. Se a gente parar para pensar, disso que eu vou falar agora, que nem a gente trabalha quando a gente vai para as greves do banco. O que nós trabalhamos no banco? Nós procuramos aumentar o salário base do escriturário e do caixa, que são os que menos ganham. Então, quando nós brigamos na categoria bancária, nós brigamos por um reajuste normal. Vamos pegar um reajuste de 2010, se não me falha a memória, foi 10%. Só que no salário base do funcionário, que ganha menos, nós conseguimos 13%. No salário base do funcionário. Não em todo o índice que ele recebe, hora extra, essas coisas, tudo que é incorporado no salário. O salário base. Então, o que eu pediria auxílio de vocês? Nós pediríamos auxílio de vocês. Para a gente trocar uma ideia com o Horácio, aonde a gente valorize esses funcionários que ganhem menos. Como? Vamos dar um reajuste para eles de 12% no salário base. Aquele que já tem um salário bom, que nem R$2.400, R$3.000, tem casos aqui de quase de R$4.000, esse a gente mantém os 7%. Porque se você parar para pensar, o cara que já ganha bem, R$2.400 em Álvares Machado, é um bom salário. Não é um salário extraordinário, mas é um bom salário. Você vai dar 7% para ele, ele vai ter um reajuste bom. Agora você pega aquele coitado que ganha R$900. Tem gente aqui na categoria C que ganha R$700. Se você der 7% no salário base desse trabalhador de R$700, ele vai ganhar R$49 de aumento. O que é R$49 de aumento? Não paga nem a água dele. Se a gente der no salário base dele 12%, 13%, isso tem que ser feito um estudo junto com o Horácio, junto com o João do contador, o Zé Notário, o Gilmar, Terim, junto com eles, para a gente ver se realmente dá para ser feito isso. Mas eu acho que nós temos que sentar com o prefeito e batalhar para que existe um reajuste diferente no salário base dos trabalhadores. Os trabalhadores, servidor geral, vigia, chefe de turma, jardineiro, atendente, auxiliar de enfermagem, motorista, mecânico, eletricista, escriturário, agente de saneamento, inspetor de alunos, técnico agrícola, técnico de farmácia, servidor de merenda, monitor de creche, auxiliar deve ser de educação infantil, encarregado de creche, eles ganham de R$700 a R$1.000, cai na mesma situação. Se você der 7% até esse pessoal que ganha R$1.000, vai dar R$70. Aí você pega daqui para baixo, já aumenta. Você vai pegar R$1.500 vezes 7% dá... Ixi, deu branco. 1.500 vezes 7% dá R$105. Também já não é um grande aumento, mas daqui para baixo já começa a melhorar, dá R$140. Então eu queria pedir o auxílio de vocês. A gente está entrando em contato com o Horácio e com os demais funcionários que for necessário para essa reunião, para a gente estar discutindo isso antes da gente pôr na primeira discussão. Antes da gente colocar em primeira discussão. Amanhã, pedir para o Paulinho entrar em contato com a Shirley e a tentar agendar essa reunião com o prefeito para a gente estar discutindo essa melhoria no salário deles e ver qual a possibilidade da gente estar fazendo esse esquema de aumentar o salário base do funcionário concursado. Só uma parte, senhor vereador. No primeiro ou segundo ano do Juliano, não me recordo, mas ele subiu um projeto de lei para essa casa, não sei se o Festo vai se recordar, onde ele fazia escalonamento do aumento. Então, eu lembro que da 1 a 7 foi uma porcentagem, não foi isso, Festo? Da categoria 1 até a 7, se eu não me engano, acho que foi 12%, 11%, e depois até chegar na reposição inflacionária, porque na verdade 7% é reposição inflacionária. Então é possível sim, porque isso já foi feito.
O que nós precisamos levar para ele são dados técnicos de que isso não vai extrapolar o limite prudencial e que há essa possibilidade de se melhorar essas faixas que estão aí com um achatamento, com um salário defasado. Bem porque, vale lembrar, que não subiu ainda do Poder Executivo um projeto de lei melhorando o ticket, que já ajuda também, principalmente aquele que ganha menos. A minha preocupação é exatamente essa, que pela resposta que nós tivemos naquele requerimento anterior, eu acho que não vai haver aumento no ticket este ano, vai permanecer nos 250. Então, que pelo menos dê um diferencial, né, que nem você colocou, da classe tal a classe tal, aumente um pouco mais. Porque o abono é bom, o abono é ótimo. Você está apertado, você está sufocado, que é o que acontece com nós no banco. Nós temos PLR, na hora que fala em aumento, todo mundo quer PLR. Mas a PLR, ela chega, no outro dia já acabou. Você pagou as contas, ela não tem mais. No salário base, não. Você vai ter uma melhor aposentadoria, porque vai incidir no seu salário. Você vai ter uma férias melhor. Você vai ter o 13º um pouco melhor. Então, ele impacta em todos os seus benefícios. E não somente naquele momento que você recebe, no outro dia você já gastou. Então a minha preocupação é essa, porque cada vez você só aumenta a diferença daquele funcionário que já ganha bem. O funcionário que ganha bem, você deu 1% para ele, está ótimo, ele vai ganhar R$40 de aumento. O que ganha R$700, você deu 1% para ele, vai ganhar 7. Então a diferença só vai crescendo. Então acho que dá para a gente fazer esse estudo junto ao prefeito, para a gente colocar do jeito que a Francis acabou de colocar, de categoria tal categoria, reajuste de tanto. De categoria a categoria, reajuste de tanto. Eu acho que isso é possível, não vai onerar tanto os cofres públicos e nós estaremos valorizando aquele funcionário que rala no sol o dia todo. Por enquanto seria só isso. Conto com o apoio de vocês nessa reunião para a gente estar podendo discutir isso junto ao prefeito. Obrigado pela atenção. Boa noite. Inscrito também o vereador Pedrinho do Coral. Muito bem. Senhora Presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, Assembleia presente, telespectadores via internet, TV Foto Bruna, senhores ouvintes da Rádio FM, boa noite a todos. Senhora Presidente, quero pedir uma licença para a senhora de eu fazer a colocação sobre os requerimentos e mais algumas informações. Eu quero pedir também, parabenizar a todas as mulheres, né, nesse mês de maio, né, dia 8 de maio, Dia Internacional da Mulher, porque é um dia muito especial a elas, que já conquistaram o seu espaço na sociedade, que foi com muita luta, garra, de seus direitos, em especial a todas as mulheres machadenses. Que Deus abençoe e ilumine a todas, que ilumine pelo Espírito Santo, que são geradoras de filhos. Sem elas nós não seria nada aqui. Que Deus abençoe todas elas, em nome de todos dessa Casa de Lei, senhores vereadores. Que Deus abençoe todas elas. Parabéns a todas as mulheres, principalmente a de Álvares Machado. Muito obrigado. Senhora Presidente, quero fazer uma colocação também sobre os requerimentos de hoje. O requerimento número 98, estivemos na comissão do Conselho do Meio Ambiente, o mês passado, falando sobre estabelecer um incentivo de abono aos municípios que consumirem mínimo de água, que seria muito importante, que São Paulo já tem esse projeto, ver se a Sabesp concede esse benefício aos consumidores da água, porque precisamos incentivar o nosso meio ambiente que venha colaborar, porque senão vai acabar faltando água. Né? Se é possível a Sabesp fazer esse abono, né, para incentivar. Quero também fazer esclarecimento sobre o requerimento 99. Estão com problema ali na rua Vicente Celestino, no Jardim Primavera. Ali está faltando lâmpadas, o braço e o prato, no final ali na saída da Amizade,
que os moradores dali têm reclamado muito comigo. Eu falei, a gente vai colocar junto na Câmara, pedindo para o senhor prefeito tomar as devidas providências, porque ele está deixando assim um desconforto muito grande aos moradores, prostituições, consumo de drogas, é um local muito escuro. Então ali é um poste que já é baixa tensão, é continuidade da linha ali dos postes já. Então fica fácil colocar essa iluminação pública lá para deixar minimizada a situação dos moradores. Está muito desconfortável para eles, porque é uma prostituição muitas prostituições e o uso de drogas. O requerimento também número 100, quero deixar colocado também, executar uma caixa coletora de águas pluviais ali na rua Júlio Ribeiro, com a esquina com a rua Inglês de Souza, acima do salão comercial do senhor Ivo, porque ali o volume de água é muito volumoso, muito grande. Inclusive ele nos disse para nós que devemos lá visitando, que ali de frente vai ter construções de várias casas ali, já está com o projeto ali, então tem que construir uma caixa coletora, porque ele desce um volume de água muito grande, para inserir uma caixa coletora acima do comércio, para conter um pouco aquele volume da água, senão vai acabar adentrando dentro daqueles terrenos ali, porque ali já é penso, já é meio inclinado, né? Para solucionar esse problema também. Então solicitamos ao senhor prefeito que faça um estudo ali, junto com o engenheiro, né? Para ver a melhoria ali também dessa caixa coletora, inserindo junto com a galeria, que já tem a galeria ali que escoa a água também. Eu quero também fazer um esclarecimento sobre o requerimento número 101, os funcionários servidores têm nos procurado muito, reivindicando o uniforme, que é muito importante, porque na outra gestão eles também tinham uniforme, mas o uniforme já acabou estragando, danificando, e eles estão precisando muito desse uniforme, porque eles trabalham no campo, né? E acaba estragando muitas roupas, né? Então eles estão solicitando também que o senhor prefeito nos ajudar eles também, que tomem essas providências, porque é muito importante o uniforme. Se o uniforme é ruim, né? Porque por aí você vê, né? As empresas todas têm uniforme, as prefeituras, né? E é muito complicado para eles, né? Tem que ter uniforme e ajuda também, auxilia muito também na sua saúde, né? Esse sol é muito forte, muito quente, então necessita muito, a gente vê o sofrimento deles. Então pedimos para o senhor prefeito também ver esse lado também. Quero falar também sobre hoje também a indicação 42. A gente tem passado ali no Jardim Panorama, ali na rua dos Inglês de Souza, em toda a sua extensão ali, com a rua também, esquina com a rua Júlio Ribeiro. Ali tem umas panelas muito grandes, faz muito tempo. O senhor prefeito pegar o setor de obra e se agendar ali, deixar agendado para tampar os buracos lá também, né, seu Carlos? A gente tem aqui para ajudar o Carlos da pizzaria, que ele tem nos pedido. Então a gente, quando passa lá, a gente está pegando os pontos críticos dos moradores, suas reivindicações. A indicação também 43, também inseriu os tampa-buraco lá no Parque dos Pinheiros 2. Tivemos lá ali, descendo ali, que vai para a escola que está construindo ali, para aquela creche que está parada aí do ano passado. Ali também é a rua Teófilis Dias, com a esquina com a rua Eduardo Prado, descendo ali também para a escola. Ali nós reparamos, nós estivemos juntos, ali tem cada buraco ali que está demais. Não é buraco, é uma erosão grande também. Então, para isso tomar as devidas providências, tomar muitos cuidados, porque tem que tampar os buracos, né? Senão o carro cai ali, bate, acontece até um acidente, né? Antes de finalizar e encerrar, eu quero deixar aqui claro para os moradores do Jardim São José, que eu ia passar hoje os slides lá da situação da área de lazer, está muito péssimo, está muito horrível demais, mas eu estive a semana passada com o senhor prefeito, fazendo a colocação para ele, expliquei para ele, ele falou, não, Pedrinho, pode deixar que amanhã eu estou com a empresa Construtop, a gente vai entrar em contato e vamos se acertar para fazer uma limpeza adequada, porque eu estive lá agora à tarde, né, estou aguardando a limpeza, os funcionários que ia rever para a gente, eu falei que ia falar com o prefeito, acabei falando com o prefeito, e até agora não limparam, né? Hoje é segunda-feira, vamos aguardar, né? Então, para fazer essa limpeza lá, porque lá a coisa está muito feia, está horroroso demais, né? Não é a gente que pede, cobra o vereador está aqui para atender a demanda do povo. O vereador está para levar essa reivindicação do povo e quem executa é o prefeito, né? O vereador está para ouvir o povo. Eu sei que não é fácil, é difícil, né? Mas estamos aí juntos, unidos, para ajudar o senhor prefeito,
ajudar os funcionários, esse é o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para penalizar e nem criticar ninguém. Isso é a nossa ajuda, é nosso direito de fazer isso, né? Senhora Presidente, eu quero também fazer uma colocação também sobre a Rua General Osório, lá na Vila Fernandes. Já está tudo ok lá, o projeto lá da rede de esgoto lá, da servidão pela Rua Amazônia. A única coisa que está faltando lá, nós coletarmos a assinatura da adesão lá dos moradores para dar continuidade dos projetos lá. Eu quero fazer também uma colocação hoje, para finalizar, sobre a travessia do bairro Santa Eugênia, lá do Salvador Costa para os predinhos. Estive com o prefeito também lá, e o senhor prefeito nos deixou bem claro lá, ele estava contente, porque ele nos disse que é o seguinte, que a passagem lá vai sair, né, que logo ele vai fazer o pedido, né, para as empresas ela abrir a licitação, que ele já tem a aprovação que veio do governo Geraldo Alckmin, de um convênio no valor de R$ 177.203,99, para auxiliar na segunda fase da interligação dos conjuntos habitacionais ali dos predinhos, né? Porque a primeira fase será realizado com recurso próprio, quer dizer assim, próprio, mas com recurso aqui do Legislativo, que os vereadores, junto com a senhora, fez aquele repasse no valor de 315 mil reais para aqueles 3 objetos lá, né? Para a Academia Terceira Idade lá do bairro Santa Luzia, para a pista de skate, e mais, acho que no valor de 250 mil reais para concretizar a primeira passagem, que é prioritária. Assim que concretizar a primeira passagem, colocar as aduelas lá, fazer a infraestrutura lá, né, dos travesseiros, do aterro, e aí já dá para passar os carros, né? Aqui ele nos diz que vai ficar no valor de R$ 242.819,53, porque a gente está na rua, o povo só vem cobrando, e daí? A passagem, sai ou não sai? Falei, não, já está na mão do senhor prefeito, ele já vai licitar, porque dinheiro já tem o dinheiro no cofre público. Só estamos aguardando o senhor prefeito tomar as devidas providências para fazer suas licitações, para dar início a essas obras também, porque a cobrança é grande, né? Então a gente está aqui para ajudar o senhor prefeito e ajudar também os funcionários. Esse é o nosso desejo, é o nosso prazer, né? Nós estamos aqui para trabalhar para o bem comum de todos. Muito obrigado. Escrito também o vereador Cabreira. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, nobres pares, assembleia presente, ouvintes da Rádio Vida FM, internautas do Foto Bruna. Nós vereadores, muitas vezes a gente vem aqui para cobrar, né? Mas hoje também venho para agradecer, que umas 2 semanas eu falei que não tinha sido atendido, mas agora o Vicente tem atendido os nossos pedidos. O Chiquinho também, semana passada, agradeceu o Vicente. O Vicente tem atendido, acho que todos os vereadores, de uma maneira sem distinção agora. A gente tem que agradecê-lo, agradecer a administração em nome do Vicente Pontes. Gostaria de fazer uma colocação também a respeito do Paulista, que algumas pessoas estão me questionando se eu tenho alguma coisa contra a pessoa que está administrando ou cuidando do campo do Paulista. Eu não tenho nada contra ele, até é meu amigo, mas eu gostaria que o Paulista fosse um campo do município, principalmente para os jovens fazerem uso daquele campo. Porque eu tenho filho novo, meu filho não faz escolinha de futebol, fazia quando era aqui no municipal, não faz agora porque é lá no campo do Matadouro. Então fica longe para ele ir. Se ele for a pé, vai chegar cansado, se for de bicicleta vai chegar cansado e não vai conseguir nem treinar, coitado. Então eu não tenho nada contra ele. O que eu já peço desde a administração do Takashi, que era um companheiro de partido, que ele tomasse esse campo para o município, porque a gente sabe que a importância que seria esse campo para o município. E a pessoa que está lá continua trabalhando para o município, seja um contratado, ele faz um trabalho bem feito, cuida bem do campo, ele continua trabalhando, seja uma pessoa contratada para zelar do campo, um zelador do campo,
não tem nada contra ele de maneira alguma, é meu amigo, mas eu acho que o interesse do município sobrepõe ao interesse de uma pessoa só, né? Porque com certeza vai ser muitas pessoas que vão ser beneficiadas com esse campo. Queria também, eu vou deixar com o Paulo depois, fazer 2 indicações que não deu para ser feito. A Ronivaldo Zorzato ali, com a confluência com a Presidente Prudente, com a vinda dos moradores do CDHU, aquela rua ficou muito afunilada, aquele canto ali. E agora vai ser mais ainda, com certeza, o Pedrinho já falou que não vai sair aquela travessia, vai ser terrível ali o trânsito ali. Ali ficou muito estreito, porque bem na confluência ali tem uma galeria, que ela invade um pouco a pista ali, né, Pedrinho? Que agora até foi reformada agora. E para o nosso benefício também, o terreno lateral da esquina é do município. Então, estou pedindo aqui para o prefeito que ele faça um alargamento naquela esquina, ou até mesmo uma rotatória naquela esquina ali, que tem um terreno que está sem uso. Eu acho que seria de grande proveito fazer um alargamento ou até uma rotatória naquela esquina ali, que seria de muito proveito para os nossos munícipes. Outra indicação também, como aumentou também esses moradores ali, a Rua Presidente Prudente ali, e a Rua Virgílio Ferruzzi tem agora um movimento bem maior de pedestres. E essas 2 ruas não tem o calçamento. De um lado é a FEPAS na Rua Presidente Prudente, né? E não faz a via de passeio dos pedestres. E do outro lado, a gente sabe que é uma propriedade particular. Então, estou pedindo ao prefeito que faça um ofício ao proprietário da área, que faça um calçamento conforme a lei de planejamento, eu não sei quantos centímetros que se é metros na calçada, para os nossos pedestres façam uso. E na Rua Virgílio Ferruzzi é pior ainda, porque além de não ter o calçamento do passeio, ali o mato está invadindo a pista e o asfalto, e onde está danificando o asfalto. A gente vê lá que deram uma consertada nos buracos lá da Virgílio Ferruzzi, mas o que vai acontecer? O mato está entrando, faz vai juntando terra onde tem que escoar água ali, não escoa água, e a água vai entrando por dentro do asfalto e comendo o asfalto. Então eu acho que são 2 coisas que a gente está mandando o Paulinho fazer umas indicações essa semana. Eu queria fazer uma outra colocação também, nessa oportunidade, de falar um pouco do trabalho do PSDB, que ele tem feito não só no nosso município, mas em todo o estado. A gente tem o governo Geraldo Alckmin, um homem sério, uma das pessoas das reservas morais do nosso país. Temos de destacar também a atuação do deputado Mauro Bragato na nossa região, como foi falado Pedrinho agora também. Essa verba que foi destinada agora à travessia ali, 177 mil, foi uma conquista do Bragato também, com nossa reivindicação nas reuniões nossas com eles, né, presidente? Nós todos temos sempre contato com ele. E também está mandando uma verba, não só para Machado, mas para Presidente Prudente, a Unipod, 100 mil reais, Hospital Bezerra de Mesa, mais de R$1 milhão, né? Que a gente sabe que a gente tem pessoas de Machado que fazem uso desses hospitais, nessas entidades, né? E para Machado, para o BMCare, 100 mil reais, a Santa Casa, 75 mil reais. E agora o Paulinho acabou de me passar um ofício que chegou uma verba de 50 mil reais para aquisição de um trator, né? Um trator agrícola. Então a gente fica contente com a atuação do deputado, que a gente trabalha aqui para ele no nosso município, como vocês também trabalham para o Reinaldo Augusto, que tem feito um trabalho também digno de um deputado. E também recebi a notícia do deputado Mendes Tami, que conseguiu também
uma emenda no valor de R$150 mil para aquela tão sonhada adequação lá do barracão para reciclagem, fazer uma adequação da. Então, quer dizer, a gente cobra do prefeito, mas só que também a gente cobra dos deputados para que tragam soluções, né? Porque não é só a gente pedir para o prefeito, mas a gente tem que apontar soluções e correr atrás também. Que nem, às vezes a gente fala assim, mostra o projeto, prefeito, para a gente correr atrás, né? Traga o projeto para a gente vai tentar ajudá-lo. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente pode conseguir até ajudá-lo. E antes de terminar a minha fala, eu queria deixar aqui um voto de pesar de falecimento do deputado federal Sérgio Guerra, ex-presidente do PSDB. Queria que constasse em ata, tá bom? Muito obrigado. Carlos, fazer só um complemento. Pois não. Sobre a rua Presidente Prudente com Anivaldo Zorzato, foi muito importante você fazer essa colocação, aproveitando a oportunidade do Caio, que está aí também, né, ele poderia ver para nós isso aí, aquele terreno do lado ali dos predinhos, a gente pergunta, um fala que é da prefeitura, um fala que é da CDHU, está repassando para a prefeitura, para fazer esse levantamento, senhor Caio, ver se realmente é da prefeitura, porque ali as crianças, pedestres, que nem você comentou, nós já fizemos um requerimento em cima desse pedido, fazer o passeio ali, tem que aterrar, né, fazer a estrutura ali, talvez até um muro ali mais estruturado para encher o volume ali, para fazer o passeio, porque as crianças estão passando ali na esquina, que nem você colocou, passando no meio da rua. Você passa ali nos horários de pico, de manhã, meio-dia, à tarde, dá até medo, até a gente andou olhando lá, um risco muito grande, né, seu Carlos? Então, o seu Caio também vê isso para a gente, se realmente o terreno é da prefeitura, a prefeitura tomar as devidas providências enquanto não ocorre um acidente ali, né? Seria muito importante a gente minimizar a situação, né? Obrigado, senhor Carlos Cabreira. Eu tenho conhecimento que foi doado para o CDHU na época da construção dos prédios, né? Mas que teria sido devolvido já para o município. Não sei se já foi devolvido ou não. Pois não. Só um momentinho, peço que o vereador Festo use o microfone para que os internautas possam ouvir a sua colocação. Aquele terreno lá, ele confirma, realmente é nosso, é do município. E diante dessas reivindicações, o Pedro já havia feito, o Nelson também já, agora você confirma essa reivindicação. Ali seria importante também um ponto de ônibus, né, com cobertura, porque com a chegada dessas novas famílias, e é necessário para ter mais segurança aos nossos alunos, aos pedestres, né, aproveitando esse espaço, né. Sem dúvida que chega por volta das 18 horas lá, onde as mães vão esperar as crianças ali, elas ficam praticamente todas no meio da rua. Se já é difícil lá, estrangulado, as mães ficam quase que no meio da rua esperando seus filhos, porque não tem onde elas ficarem realmente, né? Se realmente fosse feito isso que o Nelson falou e o Festo falou agora, fizesse um ponto de ônibus para elas estarem guardando os seus filhos, seria muito importante também. Obrigado, gente. Boa noite. Eu gostaria também, Cabreira, de parabenizar uma vez mais o deputado Mauro Bragato, que tem sido aí, eu costumo dizer e vou dizer sempre, a chave que tem aberto as portas para o nosso município, né? Inclusive, fora o recurso para adequação das salas e para ampliação da Santa Casa, ele conseguiu a liberação de mais 75 mil para custeio. Então, ele tem contribuído e muito para o nosso município. E fica aí, nós podemos até propor na próxima sessão uma moção de aplauso agradecendo. Refazer a moção de apoio da Unesp, né, do projeto de lei da Unesp de Medicina. Não havendo mais nada a ser tratado, gostaria de convidar a todos, dia 28 de março, nós teremos a primeira sessão Mirim deste ano, que será realizada pelo Colégio Objetivo. Também gostaria de pedir a confirmação dos vereadores que tiverem interesse de irem no dia 19, haverá uma audiência com o Rubiscuri. Fomos convidados pelo deputado Mauro Bragato para estar presente junto com o prefeito do nosso município, Horácio,
Gostaríamos então que os vereadores que tiverem interesse em participar dessa audiência, que possam confirmar os seus nomes. Também peço aos líderes de cada bancada que indiquem um representante. Nós estaremos fazendo uma revisão na lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis. Então, que cada partido indique um representante para compor uma comissão para que nós possamos, junto com o jurídico, fazer aí as alterações, se houver necessidade, e a revisão que eu acredito que é necessária. Esta presidência agradece a presença de todos e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 17 de março de 2014. Obrigados a todos, obrigado a você que nos acompanhou através da TV Foto Bruna, obrigado Gilmar, obrigado novamente ao Maurício Luquete, presidente da Rádio Vida FM, por ceder aí esse espaço para que a política chegue até você. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser.